Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Deus abençoe a sua vida. Você que já está aqui, eu queria saber com quem você está assistindo essa mensagem. Eu queria que você colocasse no nosso bate-papo, com quem você está acompanhando essa mensagem. Tem muitas coisas acontecendo, todo mundo sabe de que temos passado dias difíceis, mas eu queria encorajar, antes da gente começar mesmo a mensagem de hoje, te encorajar vocês a esperar confiantemente no Senhor. Extremamente importante para a nossa vida, porque isso faz parte da vida humana, a dificuldade, mas nem todos conseguem esperar com confiança na vontade de Deus. E a gente precisa exercitar isso. E eu quero te encorajar isso antes da mensagem de hoje, tá bem? Ao mesmo tempo também, que se você tiver algum pedido de oração, se você quiser, já pode escrever aqui no chat, né, no bate-papo, mas também você pode fazer isso nos comentários, tá bem? Queria, antes de passar para a mensagem mesmo, queria lembrar de que nós existimos para que Jesus seja conhecido em todos os lugares, existimos para que todas as pessoas que moram no Distrito Federal e cada pessoa do mundo, do Brasil, do mundo, conheça o Evangelho. Vamos orar agora, lembrando dessas coisas e também partindo para a nossa mensagem, tá bem? Pai eterno, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, por esse domingo, por esse momento de apreciar a Tua Palavra, pelo dia em que a gente está ouvindo essa mensagem. Muito obrigado, pedimos a Tua bênção para que a gente tenha entendimento da vontade do Senhor, esteja conosco, com o nosso espírito, nos dando do Senhor mesmo através da Tua Palavra. Obrigado porque podemos contar com o Senhor, nos ajude a esperar confiantemente no Senhor, nos ajude a esperar na Tua vontade, reconhecendo de que ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o Teu nome, nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero lembrar a vocês que hoje nós teremos a última mensagem da série sobre Recalculando a Rota. Na verdade, a série, o objetivo dela era que a gente tivesse recomeços, obviamente, voltando ao caminho certo, e de tal maneira que a gente permaneça nele. Jesus disse que ele é o caminho. A gente abordou essas mensagens, né, sobre o Recalculando a Rota em 4 grandes blocos. Hoje a gente vai fazer a parte final de tudo isso. Começamos com o momento de verificação de rota, não sei se você está lembrado disso, se não tiver lembrado você pode recorrer aos vídeos. Os primeiros momentos que a gente tivemos, as primeiras mensagens, foi falando sobre verificação de rota, se a gente está realmente na rota correta. Porque às vezes a gente passa a vida inteira caminhando para o lado errado. Depois falamos a respeito de paradas de abastecimento. No caminho, na verificação de rota, a gente viu para onde a gente deve ir. Depois falamos a respeito da necessidade que temos de fazer paradas de abastecimento. Os locais, os ambientes e com quem podemos ter o espírito abastecido para continuar caminhando. Não só na rota, mas indo, avançando. Depois falamos a respeito de pontos de apoio. Além do abastecimento, a gente precisa de apoio, a gente precisa de coisas e situações que nos ajudem também a caminhar. Tanto de encorajamento, como também de robustez espiritual, de vida necessária para a gente caminhar, para a gente conseguir ir na direção que Jesus tem apontado para a nossa vida. O que a gente realmente precisa. Depois, na parte final desses blocos, né, do Recalculando a Rota, a gente falou a respeito de sinalizações de advertência, sinalizações de advertências, na verdade, né? De várias advertências que a gente viu. Se você quiser saber um pouco mais, a gente terminou na semana passada com a advertência que a Bíblia fala de que Jesus está voltando, está a ponto de chegar. E aí a gente precisa ficar esperto com relação a isso. Foram algumas mensagens também na direção de que Deus ele tem interesse de que a gente não se perca. Então, as placas de advertência têm o objetivo da gente chegar seguro no destino que Deus tem reservado para a nossa vida. Ok? Hoje a gente vai falar a respeito do bloco final, do que de fato a gente precisa dar atenção. Não deixa de ser também uma placa de advertência, uma sinalização de advertência, mas fala a respeito do geral aqui. Que Jesus, de fato, é o caminho da nossa jornada.
A Bíblia fala, Jesus mesmo mencionando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva ao céu, mas também Ele é o nosso alvo. Então, duas verdades a gente pode aprender com isso. Jesus, ao mesmo tempo que é a abertura, é a chave do céu, para a gente ir para o céu, Ele também é a nossa jornada. Então, com base nisso, é que a gente precisa entender a nossa mensagem relacionada a tudo que a gente tem falado sobre Recalculando a Rota. A diferença entre um cristão nominal e um cristão genuíno é de que, para o cristão genuíno, Jesus é o começo, meio e o fim. Para um cristão nominal, Jesus é alguma coisa, ou é o começo, mas não é meio nem fim, foi só um meio para alguma coisa, não é o objetivo. E para também o nominal, Jesus é só o fim, né? Ele entende a graça de Jesus, mas ele não quer viver Jesus. E andar no caminho, na jornada que é Jesus, é viver Jesus. É ter Jesus como a nossa jornada, como já foi falado aqui. Jesus é de fato aquele que quer ser a jornada, porque ele também é o nosso final. Agora, nem vale a pena muito a pessoa viver a jornada Jesus, porque implica em muitos nãos na vida, embora haja felicidade, satisfação, realização, paz interior, embora, obviamente, seguir Jesus tenha as suas dificuldades, só vale a pena mesmo para quem vai para o céu. Então, quero convocar você a entender isso. Jesus é o caminho que nos leva ao céu, mas o caminho não necessariamente é a jornada para nos levar ao céu. Jornada tem a ver com a nossa vida cristã. Porque para eu ir para o céu, eu preciso ter Jesus como meu Salvador, como aquele que eu dependo somente dele para ir para o céu. Entenda isso. Porque se você depende de Jesus para outra, se você não depende de Jesus para ir para o céu, se você depende de outra pessoa, de outra coisa para ir para o céu, depende de você mesmo, do seu esforço, da sua religiosidade, então, de fato, você não está indo para o céu. A verdade é que se você depende somente de Jesus para ir para o céu, crê nele como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, você vai para o céu. E aí eu pergunto para você, o que é Jesus para você então? Ou quem tem sido Jesus para você diante de tudo isso? Além dele ser seu Salvador, o que ele é para você? É um acessório? É um amigo apenas? É só um conhecido? É uma religião para você? Ou, de fato, é a jornada, é o começo, é o meio e o fim? Qual é, na sua perspectiva, a maior dificuldade para Jesus ser tudo, o começo, o meio e o fim da sua vida? Se você quiser escrever em poucas palavras, você pode usar o bate-papo aqui, o chat, ou também nos comentários para falar um pouco disso. Qual a sua maior dificuldade para Jesus ser o tudo em sua vida? Ou quando se torna difícil? Por isso é importante que a gente entenda que essa série de mensagens está falando a respeito de recomeço, de viver de fato Jesus como o começo, o meio e o fim. Muitos têm Jesus como o começo e o final, o céu, mas é extremamente importante para que a gente tenha realização de vida, satisfação de alma, cumpra a nossa missão de ter Jesus como a nossa jornada. É isso que eu quero convocar você agora também. A nossa passagem é Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Um texto muito conhecido, mas talvez não seja tão conhecido para você. Ou talvez você tenha muito conhecimento dessa passagem, mas pode ter outras verdades que você deva aprender, que Deus quer que você aprenda agora. Tá bem? Então, a gente vai fazer a leitura dos versículos, Romanos 12, versículos 1 e 2, mas é importante que a gente saiba ou entenda exatamente o que tem acontecido, o que Paulo tem escrito, escrevido no livro de Romanos. O livro de Romanos, basicamente, é dividido em duas partes. A primeira, ele fala a respeito dos conceitos teóricos do cristianismo. Até o capítulo 11, ele fala acerca disso, fala de Jesus, da vida, da redenção, da nossa adoção pelo Pai eterno, por Deus, e fala da salvação. Os capítulos, então, de 1 a 11, essa primeira parte, fala dos conceitos mais teóricos, extremamente importantes e valiosos para a nossa vida. Agora, já a partir do versículo 1 de Romanos, capítulo 12, quer dizer, de agora em diante, ele vai falar a respeito da prática da vida cristã. Então, uma parte é o conhecimento, a outra parte é a submissão. A primeira parte é aceitar
a segunda é realizar. A primeira é fé. Preciso desse conhecimento para ter fé. E a segunda parte é a ação relacionada a essa fé. A primeira parte é entender. A segunda parte é viver. Isso é a nossa vida cristã. Deus não quer que a gente seja tolo de ficar fazendo aquelas coisas que a gente não tem conhecimento, nem sabe exatamente o que é. O capítulo 12 ele vai falar isso aqui, nos versículos 1 e 2. O capítulo 12, em particular, é a abertura dessa segunda parte. Os versículos 1 e 2, eles vão falar a respeito de como que pode essa prática acontecer sem muita dificuldade da nossa parte. Muitas vezes a gente fala que a vida cristã é muito difícil. Em parte, algumas coisas são difíceis, sim. Mas boa parte ela se torna difícil porque a gente não entende os versículos 1 e 2. E é isso que eu gostaria de que a gente entendesse. Como é que a gente vai se manter nessa rota? Como é que a gente pode ser mantido nessa rota, sem ficar recalculando o tempo todo? Como que a gente pode permanecer nessa rota? Versículos 1 e 2 vai nos ajudar a entender isso, porque a gente não tem tanta dificuldade. Olha só como é que começa o texto aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo começa um apelo, ele começa esse ponto aqui com um apelo. Depois de ter falado tanta coisa sobre a doutrina, sobre a teologia, sobre o conceito do cristianismo, ele, já por ter ensinado a respeito disso, ele faz um apelo, ele diz, rogo-vos, eu apelo a vocês. Mas ele roga e leva em conta as misericórdias de Deus. Então, rogo-vos, prestem atenção. Eu quero apelar a vocês por conta das misericórdias de Deus. O que quer dizer misericórdia de Deus, Talvez a gente esteja enganado muitas vezes, ou foi enganado por alguém achando que a gente merece alguma coisa de boa na vida. A Bíblia fala, e a parte toda, a primeira parte toda de Romanos, vai falar a respeito disso, que nós somos muito pecadores. Aqui em Romanos fala de que não existe um justo sequer, todos se desviaram. Mas Deus teve misericórdia da gente. Então, primeiro a gente precisa entender o que é misericórdia. Misericórdia é um ato de clemência, de alguém não dar aquilo que a pessoa merece. Isso quer dizer o quê? Merece de ruim. Quando a gente pede misericórdia a alguém, quando a gente fala assim, tem misericórdia de mim, a gente está falando assim, eu mereço a punição, mas releva isso. Não aplica sobre mim essa penalidade. Então, machuquei alguém, reconheço que machuquei. Então eu peço perdão para a pessoa anular isso na vida dela. Mas se a pessoa está querendo e podendo se vingar, podendo fazer um mal contra mim, eu posso pedir clemência, posso pedir misericórdia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é de que Deus já tem misericórdia de nós. Se você entendeu a graça, você obviamente já sabe o quanto que de misericórdia Deus tem para com a sua vida, porque você reconhece que ainda é pecador. E Deus está dizendo que apesar da gente ser pecador, Ele ainda nos acolheu, nos tem, nos salva, nos tem para Ele, está conosco. Então, misericórdia é o que Deus tem em abundância para com a nossa vida. A Bíblia mesmo diz que as misericórdias de Deus são a causa da gente não ser consumido. Todos os dias, Deus coloca sobre nós, a misericórdia dEle. É claro que a misericórdia, então, é um ato de alguém não aplicar aquilo de ruim que eu mereço. Graça é um pouco diferente. Graça é Ele nos dar aquilo que a gente não merece. Enquanto misericórdia é não receber o que merece, graça é receber o que não merece. Misericórdia, então, Deus nos deu a misericórdia dEle. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E nos deu o céu de graça. Então, ao mesmo tempo que Ele não nos deu o que merecemos, Ele nos deu aquilo que a gente não merece, que é o céu. Entenda isso. Se você quiser ouvir isso 10 vezes, 20 vezes, até compreender isso com facilidade, faça, porque você precisa também explicar isso para as pessoas. E aqui o texto é, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se você entende isso, a sua vida, a sua rota, a sua rotina, a sua jornada cristã vai ser um pouco melhor, vai ser mais fácil. Aí ele fala, se a gente então entende a respeito da misericórdia de Deus, ele vai falar, aí ele pede, ele faz um apelo, apresenteis o vosso corpo. Então a gente precisa apresentar. Basicamente a palavra apresentar aqui significa entregar para algum objetivo. Entregar o nosso corpo, olha só, como diz aqui, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente vai falar que isso é o culto racional, porque Deus quer ser adorado. Mas é importante que a gente entenda essa ideia de apresentar o nosso corpo.
ou entregar o nosso corpo para ser, olha só, usado para um objetivo que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente oferta, dá uma ajuda, coopera com alguém com um determinado objetivo. Ah, quero te dar essa ajuda para isso. Aí a gente muitas vezes quer ter a certeza daquilo e fica fiscalizando. E aí a gente, muitas vezes, faz isso até com gente que pede, né? Ela, estou precisando de uma ajuda. Aí você dá uma ajuda e você, eu vou fiscalizar para saber se essa pessoa está usando isso para comer e não para beber uma pinga, não para usar drogas ou coisa parecida. Apresentar significa entregar para um determinado objetivo. O que Deus está falando aqui é de que a gente precisa entregar o nosso corpo para os objetivos de Deus. Apresentar é entregar, é dar. Nesse objetivo aqui, a gente nem deve fiscalizar. Por quê? Porque muitas vezes a gente até faz isso, né? Ah, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu entrego a minha vida para o Senhor. O Senhor é o meu dono, o meu Salvador. O Senhor sabe que eu pertenço a Ti. Mas a gente fica fiscalizando, não querendo que seja para qualquer coisa. Embora Deus sempre queira o nosso bem e não vai fazer nada que seja ruim para a gente. Mas aí a gente muitas vezes não aceita, porque não está dentro do nosso coração determinadas responsabilidades que Deus tem para a nossa vida. Então, olha só como é que ele fala que tem que ser a nossa apresentação do corpo, a entrega. Tem que ser, por sacrifício. Esse sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. A palavra sacrifício já não é uma coisa muito boa, né? Já pesa o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo, ele está levando em conta aqui a ideia do sacrifício do Antigo Testamento. De que um animal era colocado no altar para ser sacrificado. Aí era sacrificado, era morto. Então o animal ficava no altar porque estava morto, porque se estivesse vivo saía correndo. Mas o apóstolo Paulo está falando que o cristianismo é totalmente diferente. A gente oferece o nosso corpo no altar e a gente permanece vivo. Mesmo que a gente seja por sacrifício, mesmo que seja muitas vezes doendo o nosso coração. Eu gostaria de me vingar. Eu gostaria de fazer o errado, gostaria de pecar nisso, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Mas a gente não vai fazer, porque a gente está no altar de Deus, no altar do sacrifício. A gente está vivo. A obediência da gente é consciente. Por quê? Porque a gente tem Jesus. Ele nos ajuda nessa empreitada. Aí ele fala, né, de que esse sacrifício é vivo, não morto, diferente daqueles animais do Antigo Testamento. Mas fala que é santo, destinado para o bem. Olha só que coisa interessante. A gente entrega o nosso corpo não morto e é destinado para o bem. A grande tacada, a grande jogada do cristianismo é afetar pessoas pecadoras iguais a nós e transformar essas pessoas em outras pessoas, com uma qualidade totalmente diferente, fazendo o bem, mesmo tendo todo o potencial de fazer o mal. E aí no final ele diz, olha só, nesse bloco aqui, agradável a Deus. Agradável a Deus. Agradável a Deus é diferente de religião. Porque na religião a gente faz o jejum pelo jejum. A religião a gente gostaria de morar no monastério. A religião a gente muitas vezes quer ler a Bíblia e não praticá-la. Tem muito conhecimento e pouca ação. A gente quer viver afastado daquilo que nos dá e nos traz dificuldade. Mas aqui está falando que é agradável a Deus. A maneira que Deus quer. Então, esse texto aqui, esse primeiro bloco, encerra dizendo de que tudo isso é o nosso culto racional. Culto com o entendimento, com a razão, com a mente sendo usada. Não é um êxtase pirotécnico, né? Não é um movimento sem senso, não é um rodopio sem lógica, não é um furdunço da bagunça, não é uma ação sem Bíblia. Todas essas coisas que muitas vezes a gente passa ou já viveu, ou vê, ou algumas pessoas já viram numa igreja que você pensa, isso não tem lógica, isso não pode acontecer, isso não tem amparo bíblico. Muitas dessas coisas são macaquices, são shows. Muitas vezes isso é da carne, muitas vezes é festa do diabo dentro de uma igreja. Por quê? Porque você precisa entender que o culto racional, a palavra racional quer dizer lógico. É a palavra logikein, que tem a ver com lógica. Não tem a ver com aquilo, as coisas são misteriosas de Deus. Muitas coisas são misteriosas. Mas aquilo que foi revelado é revelado. Não tem mais nada escondido aqui que é revelado. Quando ele fala aqui, então, que o nosso
culto racional, ele está falando a respeito disso aqui, que o nosso corpo tem que ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Tudo é pensado para que o espírito seja abastecido. Por exemplo, você precisa ler a Bíblia para Deus afetar o seu coração. Você precisa conhecer o conteúdo bíblico para Deus transformar você. Então, não tem esse negócio de você ficar zen, você ficar em êxtase, você ficar, de alguma maneira, sem controle. Deus nunca pede isso, Deus nunca faz isso. Quem faz isso é Satanás. Quem controla sem a gente saber o que está acontecendo é Satanás. É possessão demoníaca. Mas aqui é totalmente diferente. O culto racional. O culto racional é a nossa jornada cristã. O culto racional é a nossa vida com Deus. Se você já se assustou com alguma coisa, em algum lugar, em alguma igreja, desse tipo que você pensa assim, não tem lógica, isso não tem a ver com Deus, ou você entende que isso não vem de Deus, fica à vontade de compartilhar isso conosco também. Pode comentar aqui no bate-papo. Se quiser também pode fazer o seu comentário nos comentários mesmo, em qualquer outro momento. Mas pensa a respeito disso, como é sério o que Deus quer da nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora a gente vai para a segunda parte, o versículo número 2 desse bloco. E aí diz, depois que ofereceu o meu corpo como sacrifício vivo a Deus, depois que eu ofereço o meu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, depois que eu estou já vivendo a jornada cristã, ele diz, e não vos conformeis com este século. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, embora querendo afetar e alcançar as pessoas desse século, dessa geração, muitas vezes a gente é levado por ela também. A ideia de não se conformar tem a ver com o molde onde a gente toma aquela forma. A gente não é água, né? Para qualquer lugar a gente tomar aquela forma. É claro que a gente precisa entender melhor sobre isso. Muitas coisas no mundo, mediante até o avanço da tecnologia, têm melhorado bastante. Mas a moral humana e os valores têm deteriorado a cada dia. Até mesmo os valores cristãos têm se deteriorado. Por isso que ele fala aqui, que embora a gente, na nossa jornada, não vai viver no monastério, a gente vai viver junto das pessoas, para alcançar essas pessoas. Ele fala, não vos conformeis com este século, ou com o padrão desse século. Isso quer dizer o quê? De que você deve lutar pelos direitos de todos, mas não deve se enganar, muitas vezes, com o que está por trás de um movimento que apela que a gente caminhe por esses direitos. Por exemplo, é claro que você tem que lutar pelos direitos de todos. Por exemplo, você deve lutar contra os maus tratos aos animais. Mas você não pode trocar uma criança por um cachorro. Outro exemplo, você tem e deve, a Bíblia nos diz que a gente tem que lutar pelos direitos das mulheres. Mas você não pode pertencer a um movimento feminista, porque o bloco do movimento é muito grande. Você coopera com coisas que você certamente não vai aceitar se você for um cristão de verdade. Os direitos, a Bíblia fala que nós temos que lutar pelo direito de todos. Você precisa lutar pela distribuição de renda. Mas não pode tomar nada de ninguém. E nem aceitar isso também. Você deve ajudar as vítimas. Mas você não pode permitir que as pessoas vivam da vitimização. Seja cristão, mas não venda a sua alma para o diabo. Essa é a grande verdade que o texto nos diz aqui. A ideia de não se conformar com este século. Mas transformai-vos. A palavra transformação aqui é muito conhecida da gente. É metamorfose. Metamorfose. Essa palavra é usada 4 vezes no Novo Testamento. 3 delas se referem a Jesus, sabia? 3 vezes sobre a transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi visto
numa outra qualidade, no sentido de, cara, mesmo tendo corpo físico, ele foi visto na sua glória, algo totalmente espetacular. É interessante que isso vale a pena a gente levar em conta. Ele está falando que a gente pode ser transformado também. Então, 3 vezes fala da transfiguração de Jesus. A outra vez é o apóstolo Paulo falando. Aqui, a respeito dessa transformação. E fala também em, se eu não me engano, Colossenses. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, metamorfoseados, né? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Então, ao vivermos Jesus, ao estarmos na jornada de Jesus, contemplando Ele como nosso alvo final, início, meio e fim, nós também somos transformados. Nós vamos ganhando parte dessa glória, disso que é, na verdade, o que necessitamos para viver longe do poder do pecado, longe das tentações, longe, inclusive, das dores da alma, das angústias, dos medos, das guerras interiores, longe dessas coisas. E todo mundo quer viver longe disso. Muitas vezes a pessoa quer viver longe, quer ter paz, quer ser corajoso, não quer ter angústia, mas quer viver com o pecado. Não existe isso, não existe essa possibilidade. Então, quando ele fala, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação ou restauração da mente, é cada um de nós assumirmos novos conceitos, novos ensinos. Como é que a gente aprende isso? Aprende com a Bíblia. Aprende ouvindo mensagens que produz conhecimento bíblico. É lendo um livro que produz conhecimento bíblico. Lendo tudo pelo parâmetro da palavra, Bíblia. Mesmo escutando uma música, o que isso tem a ver com a Bíblia? Se tem, eu vou dizer. Se não tem, também vou dizer. Para que o que não diz, o que é contrário, não permita que entra. Mesmo lendo um livro. Mas o que tem a ver com a Bíblia, assumo. Com os conceitos de Deus, isso tem a ver com ter a mente renovada. Você só vai ter uma mente renovada quando de fato você tem conhecimento bíblico. Porque nós sempre estamos abastecendo a nossa mente com coisa boa, com coisa ruim. A gente viu isso aqui numa das mensagens. Jesus fazendo, né, uma das placas de advertência. Cuidado com o que você está ouvindo. Quem é que está te influenciando? Ou o que está te influenciando? Por isso fala, obviamente, né, de que a gente pode estar sendo influenciado por alguma coisa errada e eu estou saindo da rota. E aí diz que eu não posso me conformar com este século, porque se eu for me amoldar ou permitir que eu seja moldado por ele, tomar a forma dele, certamente eu não vou ter renovação de mente, eu não vou ser transformado, vou ficar eu mesmo o tempo todo, vou ficar com as mesmas crises. Sabe aquelas pessoas que nunca crescem na vida espiritual? Sempre fica na mesma, é esse tipo de gente, que ele olha para Deus, admira e quer, mas no fundo ele fica se alimentando de outras coisas também. Mas aí, olha só, se você permite isso, se você permite de alguma maneira que Deus transforme a sua vida, não, claro, você não deve permitir que se conforme, mas Deus vai renovar a sua mente e ser transformado, aí olha só o que ele fala logo depois. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus como boa, como perfeita e como agradável. Experimentar. A palavra experimentar aqui tem a ver com testar, mas também tem a ver com julgar. Experimentar de saber qual é o sabor, né, na nossa vida a gente saber disso, mas também a gente julga como boa. A gente atesta e pode dizer, realmente é bom. A gente tem a experiência, mas também tem o julgamento de que é bom. É engraçado, porque muitas pessoas, porque é religiosa, fala de um Deus etéreo, fala de um Deus não perto, fala de um Deus, ou dá um testemunho que não tem nada a ver. Por quê? Porque não tem experiência. E aqui o apóstolo Paulo diz que se a gente anda na jornada, conscientemente, fazendo a vontade de Deus, entendendo que muitas coisas são difíceis, mas a gente vai dizer sim para Deus, a gente vai experimentar e vai julgar.
e dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não vai mentir. Ah, tive uma experiência muito boa. Como tem muita gente que de religiosidade. Isso é muito bom, isso é muito legal, mas na verdade nem teve isso, só está repetindo. Para ele foi frustrante muitas vezes. Ele só está repetindo aquilo que as pessoas querem ouvir muitas vezes. Então é aqui. Para que a gente possa experimentar, a gente tem que viver a jornada. A gente tem que estar na rota correta. Experimentar, olha só. Experimentar. Quer ver? Entre experimentar uma coisa boa ou ruim, você vai preferir experimentar a coisa ruim? Não. Por exemplo, quem gostaria de ser voluntário para testar uma chinelada na cara, para ver se dói pouco ou muito? Um tipo de chinelo diferente. Um chinelo feito de couro de jacaré. Ah, eu quero testar para saber se isso dói no meu rosto. Ninguém vai querer ser voluntário para um negócio desse. Para experimentar. Mas olha só, se tivesse uma oportunidade de você se voluntariar para testar o conforto de um dos hotéis mais caros do mundo, Hotel Presidente Wilson, na Suíça, por exemplo. Imagina, 65 mil a diária. 65 mil dólares. A gente nem imagina o que deve ter num hotel desse para ser um negócio tão absurdamente caro. Esse é o quê? Você ia se voluntariar? Você ia se inscrever? É claro que sim. Não, eu quero experimentar isso. Olha o que Deus está falando aqui para a gente. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na própria vida, a gente precisa ter uma renovação de mente. A gente precisa ter Bíblia na nossa mente, no nosso interior. Para isso, a gente precisa ser transformado por ela, pela Bíblia. Mas a gente não é transformado se a gente se amolda ou permite ser moldado pelos conceitos e os valores do mundo, dessa geração. Ah, eu quero isso, quero aquilo outro, quero isso, quero aquilo outro, quero esse valor, prefiro isso. Então, veja bem o que você tem escolhido. Porque muitas pessoas vão passar o resto da vida sem experimentar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Sempre vai experimentar a vontade de Deus como ruim, como imperfeita, como alguma coisa que você, como se estivesse tomando dipirona na língua, em gotas na língua. Imagina. Mas o que Deus quer para a nossa vida é totalmente diferente. Mudar para a rota certa é benefício para você e para quem vive com você. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Por que poucas pessoas querem mudar de rota, mesmo sabendo que estão erradas? Qual a sua opinião quanto a isso? Escreva isso também se você tiver liberdade. Tanto no bate-papo como também nos comentários. Por que a maioria, ou grande parte das pessoas, mesmo reconhecendo que está errada, as pessoas reconhecendo que estão erradas, elas têm dificuldade de mudar de rota, de assumir, pertenço a Deus, quero pertencer a Deus, quero viver isso, quero ser diferente. Então escreva isso se você quiser. Agora, vamos para os finalmente desse recalculando a rota. Queria convocar você a pensar a respeito disso aqui agora. Recalcular a rota, recalcular a rota. Toda essa mensagem, toda essa série de mensagens. O que eu queria que você entendesse? Em primeiro lugar, que recalcular a rota é extremamente necessário. O recalcular a rota. Veja agora. Clica no recalcular a rota, para ver se você está na rota correta ou se vai apontar para outra direção. Avalia, o seu coração pode dizer isso para você agora. A sua mente pode dizer isso para você agora, se você está, obviamente, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o seu coração. Em primeiro lugar, recalcular a rota é extremamente necessário, mas também é importante. Além de necessário, é importante. É necessário porque você deve fazer. Mas tem uma razão nisso, sabe por quê? Porque é importante para você e também para Deus. Porque Deus escolheu você para fazer a vontade dEle, cumprir os propósitos dEle. Se você não recalcula a rota, se você anda na rota errada, você não vai ter utilidade
Preste atenção, você não vai ser aquela pessoa que é útil para Deus. Recalcular a rota tem a ver com essa importância também. Como você pode ser útil a Deus? Como é que você pode ser, de fato, alguém que justifica que foi salvo por Deus? Em primeiro lugar, é necessário. Em segundo lugar, é extremamente importante para você, para Deus e para as pessoas que vão ouvir do Evangelho através de você. Em terceiro lugar, pensa a respeito disso. É possível. Talvez você tenha pensado assim, eu gostaria, eu sei que é importante, é necessário, mas está muito longe para mim. Mas queira saber agora, abra o coração para isso, que é possível. Foi para isso que Jesus morreu também na cruz. É possível porque Jesus está com você. Ele é quem nos dá essas possibilidades. Ele é quem abre a nossa vida para a gente alcançar essa transformação de mente, ter a vida, a mente renovada. E aí termos uma metamorfose, de parecermos mais com Jesus, de seguirmos a rota que Deus tem para cada um de nós. E em terceiro lugar, em quarto lugar, perdão, aí vale mesmo a razão pela qual estamos falando aqui agora, esta noite, ou esse momento que você está ouvindo. É urgente. Não é para amanhã. Aqui a gente não está falando com quem você vai compartilhar o Evangelho essa semana. Não. A gente está falando aqui. Por que você não faz isso agora? Por que você não faz isso neste exato momento? Recalcule a rota. Pense acerca disso. Eu quero que você reflita sobre isso, porque Deus quer que você reflita nesse momento sobre isso. Recalcular a rota é necessário, é importante, é possível e é urgente. Não é para daqui a pouco, é para agora. Vamos orar? Eu queria orar com você. Eu quero falar da próxima série, mas antes eu quero que a gente ore e peça a Deus que Ele de fato faça a vontade dEle na nossa vida. Se possível, feche os olhos. Se você está ouvindo essa mensagem dirigindo o carro, alguma coisa assim, pare o carro agora, ou daqui a pouquinho, para a gente fazer essa oração juntos, para que Deus ilumine a sua vida e transforme o seu coração. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor é bom e tem nos despertado para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Já sabemos de que o Senhor é o caminho da salvação, mas também entendemos que o Senhor é a jornada, é o caminho, é o que precisamos. Nos ajude, Senhor, a permanecer em Ti, na rota, no caminho correto. Ilumina a nossa mente para que a gente, de fato, tome as atitudes necessárias nesse exato momento. Já sabemos que ela é necessária, sabemos que é importante, já sabemos de que é urgente porque a gente precisa. Esse exercício que precisamos fazer é extremamente importante. O Senhor tornou possível tudo isso. Sabemos de tudo isso, mas é bom saber que o Senhor põe a mão sobre a nossa cabeça, o nosso coração e nos leva no caminho perfeito. Nos ajuda a permitir que o Senhor nos conduza. Não deixa mais que a gente fique brincando de cristianismo, brincando em ser alguém que não prioriza a Tua palavra e o Senhor. Nos ajude para que a gente de fato possa experimentar como boa, perfeita e agradável a Tua vontade. E não como ruim, não como desagradável, não como aquela que a gente sempre questiona ou quer questionar. Eu acho que isso não é bom para mim. Pai, nos ajuda a entendermos isso, apesar das dificuldades que temos passado nesse momento, apesar das dificuldades que vamos passar no futuro. Abençoe, Senhor. Esteja com cada um que fez essa oração. Esteja com cada um que tenha, de fato, o interesse de mudar de vida para glorificar o Teu nome, de ter realização na alma, paz interior, sossego espiritual. Nos ajuda, por favor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, que bom. Se você fez essa oração comigo, que bom. Tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Agora, a gente terminou essa série de mudança de rota ou recalculando a rota.
Espero que isso seja permanecido. Agora, na rota, a gente precisa entender algumas coisas extremamente importantes também. Vamos falar na nossa próxima série, vou dar aqui um spoiler, né? A respeito de como Deus quer transformar a nossa alma. E quero começar a apresentar para você um dos versículos que serão chave nesse nosso novo momento, ok? Nessa nossa nova série. Só Ele, Deus, o Senhor, pode curar, pode nos dar restauração, pode curar o nosso coração. Então, eu queria que você entendesse isso. O Salmo 147, 3 diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Talvez você tenha recorrido a pessoas que não Deus. Talvez você tenha recorrido a alguém mais que não Deus e não sabe e não tem percebido que só Ele pode curar o nosso interior. Na semana que vem, a gente vai começar uma nova série, A Cura Mais Profunda. Nos apropriando das verdades bíblicas para termos a nossa mente renovada, mas também para ter o nosso interior totalmente curado, restabelecido, sarado, para que a gente, na rota, entenda e aproveite a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Deus tem muita coisa para transformar na nossa vida e Ele quer fazer isso. Ele quer nos dar saúde espiritual, essa é a grande verdade. Ok? Então, aguardo você na próxima semana. Aguardo você no próximo domingo com essa nossa nova série. E com ela, certamente, você vai poder ajudar bastante pessoas. Muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades nesse momento de crise mundial. Ok? Jesus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua semana. Compartilha com as pessoas o máximo possível, para que elas também tenham acesso a essas verdades. Se foi bom para você, não esqueça de dar um like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, até mais.